Hoje, minha grande convidada é Ana Paula de Oliveira, advogada, professora, membro fixo do IBDFAM de Santa Catarina, para uma pessoa especialista em direito de família. Vem aí com Família Recomposta, né? Bem recomposta. Juntamente com o nosso grande ex-presidente do IBDFAM daqui de São Paulo, João Aguirre. Um abraço para o João. Ele está por aí ou está por São Paulo? Deve estar por aí. Não, está aqui, está aqui. Recompostas. E hoje o que vem, né? Vamos conversar um pouco sobre os meus, os seus e os nossos, para a gente entender e desmistificar algumas coisas e trazer aí a visão do direito de família para essa turma toda. Se apresenta, Ana. Então, na verdade, já estou apresentada, né? A gente aqui no escritório trabalha só com direito de família, eu sou advogada de família há mais de 20 anos e depois de uma idade, a gente começa a pensar sobre. Tem um momento que a gente trabalha com direito de família e isso é o que a gente faz todos os dias. E tem aquele momento que a gente pensa sobre as questões de família, que eu acho que é depois dos 40, assim, que a gente começa a avaliar. E acho que o que estamos fazendo hoje é justamente isso, repensar o direito de família e trazendo hoje a questão das famílias recompostas. Eu que vivo essa situação, além dos casos do escritório, talvez você tenha a tua experiência também para a gente colocar aqui. Quais são as nossas relações, né, com os nossos enteados, como é que isso fica e se existe efetivamente, essa é a minha dúvida, e aí eu quero te colocar, você vai abrir essa nossa discussão, se essa relação de madrasta, de padrasta, das famílias recompostas precisa de um instituto jurídico. Como é que a gente está lidando com isso, né? Quais são os limites e qual é a extensão das obrigações e dos direitos de cada um? Então, assim, eu como mãe, como madrasta, como advogada, como professora, estou aqui hoje para a gente ter essa conversa, entender quais são os caminhos que a gente tem para trilhar aí na frente. Quando a gente pensa em família recomposta, né? Os meus, os seus, os nossos, trazendo para vocês até a minha experiência, eu vivi 2 casamentos. A minha filha do meu primeiro casamento tem 17 anos hoje. Não tive segundos filhos, ou melhor, filhos do segundo casamento. Eu só tenho uma menina, a Laura. O pai dela hoje é casado novamente, não tem filhos dessa relação. Então, a Laura passou a ser filha única dentro do universo dela. Fui casada novamente 2 anos, 2 anos não, desculpa, pela segunda vez, 10 anos com um médico, que tinha filhos grandes já. Então, eu era uma madrasta diferente nessa época, porque eu tinha praticamente 2 homens como enteados. Então, eu não tinha aquela questão da visita, eu não tinha aquela questão toda de ter, né, uma criança. E depois desse segundo relacionamento, aí eu vou contar, né, abrir aqui para a turma saber, eu vivi um relacionamento que tem gente, que foi justamente o motivo pelo qual não deu certo, eu achava que vivia uma união estável e talvez a pessoa levasse como um namoro qualificado, ok? Então, só que aí vieram enteados pequenininhos, inclusive uma bebê que olhava para mim e me chamava de mãe. E aí, olha a relação louca, né, dessa situação do que a gente traz. E agora, eu acho que isso que você vem falando, a gente tem que parar para entender, vamos ter que normatizar essa situação padrasto e madrasta. Eu acho que foi uma situação que ficou muito em voga, ou melhor, que abriu dentro para quem é profissional da área de direito, ou pelo menos para quem é mãe ou pai. A gente já tinha passado isso há um tempo atrás, mas não se discutia, e eu vou trazer para vocês o paralelo, com essa situação do menino Henry, que faleceu agora na mão do padrasto, onde uma violência física vinda do padrasto, acompanhada de uma anuência daquela mãe, de uma situação, gerou todo o problema que gerou. Então, a gente já tinha pensava, talvez, a gente já tinha isso numa Isabela Nardoni, no caso da Isabela Nardoni, porém, o direito de família, desde a Isabela Nardoni até hoje, sofreu uma modificação absurda, né, Ana? Então, se a gente for pensar, ela trouxe um novo momento
de momentos de pensar. Então, acho que tem um amadurecimento aí do direito de família para a gente pensar. Então, até onde nós, como padrastos, madrastas, nós somos responsáveis, não só por aquela vida, mas o que eu acho que a gente tem que trazer, hoje em dia no mote, a responsabilidade emocional sobre esse tipo de relação. Como fica, né? Como fica a minha relação, Ana, diante daquele meu enteado que hoje não faz mais parte do meu dia a dia, mas eu tenho uma ligação de afeto com eles, como que fica, né? Onde chega a minha responsabilidade? O que aconteceria qualquer coisa? Até onde eu entraria numa guerra com aquele pai, ou com aquela mãe, você sendo pai, até onde eu posso intervir na educação, na colocação em relação a essas crianças, né? Até onde que a gente vem, né? Até onde que vai até onde ia meu papel nisso? É muito difícil, é muito complicado. E vai além do direito, porque realmente dentro da nossa legislação, das nossas normas, ou até mesmo de jurisprudência, se fala da paternidade socioafetiva quando você tem o estado de posse de filho. Mas não vem nada falando de quando a gente não tem aquela socioafetividade enraizada ali, mas a gente tem uma grande questão que você fala assim, eu não quero ser mãe, talvez, naquela situação, mas eu me sentia a todo momento responsável por aqueles 2 seres que estavam na minha mão a cada 15 dias. É assim, é de pirar na minha cabeça. Mas eu acho que a gente tem que estar atento a 2 questões. Na verdade, são 2 hipóteses distintas. Ainda que nós, no papel de madrastas, pelo instinto, não todas, né? Tá aí o caso do Henry, da Isabela Nardoni, mas o que a gente pretende, e é meio que instintivo, é o cuidar, né? Então, a gente tem como nosso, o filho, o enteado. Mas são 2 hipóteses distintas. A primeira hipótese que eu vejo, e que eu acho que é a hipótese que nós vamos discutir agora, é aquela hipótese de paternidade ou maternidade por opção. Então, eu abraço aquele filho como se fosse meu, né? É uma manifestação espontânea dessa minha relação paterno-filial e materno-filial, e onde eu exercito, então, a minha função de mãe ou pai, tanto na esfera emocional como na esfera sociojurídica. Então, eu me porto, eu vou como pai fosse, ou como se mãe fosse, eu levo na escola, eu busco na escola, eu vou na consulta médica, né? Eu vejo o João, senta para fazer deveres com a minha filha do meio, tocam violão, vão chorar para ele, vão conversar com ele. Então, assim, é a relação real de entrega e que, obviamente, tem a afetividade. E, então, o nosso sistema jurídico está começando a trazer para o lado da socioafetividade. Ok, então tenho estado de posse de filho, mas eu tenho afetividade. Isso é uma relação que a gente pode considerar, então, que é verdadeira. O que vai acontecer depois é isso que a gente vai dizer. Bom, se eu me matar, terminar esse casamento, e vai dizer, eu nunca mais vou olhar para essas crianças. Não sei, elas não vão querer. E situação inversa foi quando eu fui ter a Maitê agora, que está com 6 meses, e me deu uma noite, eu acordei e falei assim, se eu morrer no parto, né? O que vai ser das meninas? Elas não vão ter contato com a irmã. Ele falou, não, eu levo tudo. É tudo meu, não devolvo. Então, essa é a paternidade que a gente fala, a maternidade afetiva. Que eu acho que é onde as questões pegam mesmo, qual é o limite. Depois tem aquela situação adversa, que aí é a situação do nosso Código Civil. Por isso que eu te pergunto, será que a gente não tem que ter uma normatização? Porque o artigo 1595 do Código Civil, então, ele traz a ficção jurídica ali do vínculo por afinidade. Ponto. É vínculo por afinidade. É tão aberto, então, né? É tão amplo. É aberto. Então, aquele pai ou aquela padrasto ou aquela madrasta, ele pode entrar naquela relação como espectador, né? E aí eu sou espectador daquela relação já antiga, originária, pré-constituída. Eu não me porto como mãe ou como pai. Eu fico só transitando ali, mas não me envolvo. E temos, inclusive, daí a base do 1636, que é bem clara, que diz que o pai ou a mãe exercem o seu poder parental, independentemente da intervenção de terceiros, de padrasto e madrasta. Quer dizer, o nosso código, por hora, deixa claro que não tem espaço para madrasta e para padrasta.
Agora, você e eu, nessa relação diária, sabemos que não é assim que funciona, né? Então, como é que a gente resolve isso? A questão, né, e que deixa todo mundo de cabelo em pé, que quando eu soltei um post dentro da minha situação, falar nisso só para vocês saberem, gente, tem 297 publicações dentro do meu Insta, sem matéria repetida, ok? Então, quem quiser, vai lá, olha, curte, coloca aqui coraçãozinho para a gente também ter compartilhamento. A gente pode falar sobre o mesmo tema, filiação, mas é sempre uma abordagem diferente, ok? Então, tem a matéria. E uma das matérias que eu trouxe foi a questão, padrasto paga ou não paga pensão? Então, o que vem? A gente tem aqui, eu acho que a gente transita num limbo, que é o que eu, não sei se estou errada, que é o que eu estava tentando falar. A gente tem, por instinto materno, porque nós já somos mães, que nem eu e você, óbvio que você vai cuidar do João como você cuida dos seus. Porque essa é a sua natureza, essa é a minha natureza, Diana. Porém, talvez, o que gera, o que eu acho que cria na cabeça das pessoas, é que às vezes você tem esse carinho, você tem esse cuidado, você quer, às vezes, levar para cortar um cabelo, você quer cuidar, você compra roupa, você quer... Mas você não quer, efetivamente, a socioafetividade. Você não quer constar ali naquela situação. E o que começa a correr a boca miúda, que faz, né, aí as lendas, vamos assim colocar, ou as crenças, que no fim, quando você gera essa socioafetividade, quando você traz essa socioafetividade ali, você acaba gerando um vínculo jurídico com aquela criança. E às vezes não é o que você quer. Eu não quero ter a obrigação de pagar pensão. Eu não quero ir parar na certidão. Eu quero parar no coração da pessoa, mas eu não quero parar na certidão de casamento, de nascimento dela. Você está entendendo? Então, eu acho que a normatização, e aí vira dentro do direito de família, ao mesmo tempo que eu quero muitas vezes congelar, sabe? Trazer, vamos colocar regra, artigo, não sei o quê, nessa situação aqui, ali, a gente depende muito, muito, muito da subjetividade. E aí esse rolo vira um moleque que às vezes dá uma insegurança jurídica para quem vive nessa relação. Entendeu? A gente estava discutindo em casa o quanto essas novas imposições e as obrigações. Então, uma coisa é as minhas filhas quererem colocar o sobrenome do João no cartório, nós já temos essa possibilidade, né? Mas aí elas estão fazendo uma opção. Uma coisa é entre eles, de ambos os lados. Outra coisa é você impor. Outra coisa é você impor. Bom, terminei a relação, o João foi um excelente padrasto, um pai, muito mais do que pai, e aí o que eu vou fazer? Eu vou exigir pensão. Então, por isso a normatização, mas lógico que a gente está na mão de legislador. Mas, por exemplo, na França, desde 2002, a relação de padrasto e madrasta já está normatizada. Então, a intervenção das crianças, de terceiros na vida das crianças é absolutamente normatizada. E na Inglaterra também. Então, de certa forma, a gente tem uma segurança jurídica, porque senão vai, assim, psicologicamente, vamos falar que até não é a nossa área, mas o quanto isso vai impactar nas relações posteriores. Eu não vou me envolver com aquele pai ou com aquela mãe que tem um filho, né? Ou meu envolvimento vai ser sempre distante. Nesse post vinha justamente dizendo, então a solução é nunca mais se envolver com quem tem filho. Exatamente. E aí nós vamos jogar de novo, vamos enterrar essa ideia das famílias recompostas que está surgindo. Que na verdade a gente está fazendo um reconhecimento, sempre existiu. Tanto que a Lei de Registros Públicos, lá em 73, no artigo 54, se não me engano, artigo, até anotei, 57, já previa a possibilidade do enteado registrar o sobrenome do pai, lá em 73. Óbvio que ninguém registrava, isso não acontecia, não existia esse reconhecimento das famílias recompostas, né? Então, hoje a gente está tendo essa possibilidade, trazendo a afetividade como elemento principal e, ao mesmo tempo, a gente não tem segurança jurídica alguma de que essas relações tão amorosas e reconhecidamente valiosas vão ser seguras, né? Então, na sua opinião, eu vejo muito disso, de um conforto, né? Da responsabilidade afetiva, que talvez houvesse até um envolvimento maior se houvesse uma normatização. No seguinte sentido, né? Na criação,
na situação de proteção até daquela criança, daquele menor, ou daquela relação mesmo, né, que a gente traz aí para o dia a dia. E por quê? Porque tira a obrigação, porque o que gera hoje, né, dentro do nosso ordenamento, o que gera hoje é uma insegurança para aquela pessoa que compra os seus, né, porque que vem, e que às vezes não tem os dela, né, então os meus, os seus e os nossos, né, eu não tenho os meus, você tem os seus, e o que isso vai criar, o que não dá. E a gente tem que entender que muitas vezes é o que eu falei, são só relações afetivas, mas que não chegam ao estado de posse de filho. Então, só que eu acho que, eu não sei, Ana, eu vejo tão longe essa realidade nossa, de uma Inglaterra e de uma França. Mas Ana, a gente copia, né? O brasileiro adora copiar. Quem sabe a gente está abrindo essa live aqui para a gente pensar, escrever sobre. Eu acho que também tem a situação que se agrava no caso de pai ou mãe que não é presente, ou mãe ou pai que são viúvos. Então, aquele companheiro, aquele marido, aquele padrasto, aquela madrasta, ele exerce o papel daquela criança. Né? Então, aquela criança já não tem o pai muito presente, já não tem a mãe muito presente. O que ele faz? Ele tem aquela figura que substitui. E aí, então, é que a gente vê o absurdo das decisões judiciais, porque então aquele pai, o padrasto, aquela madrasta substituiu, como se pai fosse. Aí, 5, 10, 15 anos depois encerra a relação, e aí aquele padrasto, aquela madrasta já não quer mais aquela que consta o nome da certidão, já não quer mais pagar pensão, né? Então, os casos como a gente... Não, mas por isso que eu acho que deveria a socioafetividade só ser, Ana, tenho essa opinião, só ser feita depois que a criança fosse maior e fosse uma opção, que nem você colocou, as minhas filhas optam. Porque muitas vezes o que a gente vê é que a mulher obriga o cara a assumir principalmente uma paternidade, porque o pai sumiu, ou a criança não tem o nome ali na certidão, e aí depois o cara assume sem saber, e depois ele vira e fala assim, não, agora eu me separei, eu não quero mais esse filho. Eu só quis o filho porque ela me obrigou, entendeu? Veio no pacote, então, né? Não existe o afeto. Então, deveria ser proibido as mães pleitearem uma paternidade socioafetiva em nome dos seus filhos menores. Deixação normatizada depois que a criança vira um adulto mesmo e tenha consciência daquela situação, entendeu? Justamente. O limite é muito tênue do que é certo, do que não é. Mas é por isso que eu estou dizendo, é mais fácil uma mãe ou um pai pleitearem quando não tem ao seu lado aquela figura do pai ou da mãe, né? Então, assim, eu sou viúva e aquele meu marido, ele realmente se afeiçoou ao meu filho é ele. Eu quero que meu filho tenha uma imagem de pai, então o padrasto vai ser. É muito mais fácil isso do que na minha situação específica em que eu sou casada e o meu marido tem uma ex-mulher que tem 2 filhos, né? Assim como eu tenho 2 filhos. Então, assim, tem um papel muito definido. A mãe é muito presente, a mãe é a mãe. O pai é presente, o pai é o pai. Nós vamos contornando. Lógico que eu compro roupa para as minhas, compro roupa para os dele. É tudo junto, entra no mesmo bolo, as viagens são conjuntas, tudo que eu faço para um eu faço para outro. Mas nem por isso eu assumo esse papel e eu tenho a responsabilidade, tem socioafetividade, sem sombra de dúvidas, se fossem reconhecer ali na frente. Mas eu fico pensando neste caso, será que o judiciário diria, não, realmente, tem uma mãe muito presente, um pai muito presente, mas essa madrasta ou esse padrasto tem a obrigação sim? Acho que não. Acho que é mais difícil nessa situação pleitear alguma coisa. Então a gente vê que são os casos mais isolados, em que há uma ausência de um lado ou de outro. E talvez a gente tenha que normatizar. É isso que eu me questionei, voltando até eu já falo do caso que a Alexandra colocou aqui. Beijo, Ale, para você. Eu coloco só o caso até... Foi a única coisa que eu me questiono, né? E é o que você falou, a gente vem criando bagagem de casamento, de relacionamento,
de escritório, óbvio que a Ana, advogada de 25 anos atrás, não é a Ana de hoje. Não, jamais. Primeiro que eu estudei no Código de 1916, Estudamos. 1973. Não existia casamento de pessoas do mesmo sexo, entendeu? O que diria família recomposta? Quase que eu pego aí a ideia de que não podia nem casar do divórcio, né? Ficando velho. No disquite, quase que eu pego o disquite. Né? Então a gente vem, né? A gente, hoje eu falo assim, o que é? É um direito completamente diferente, né? Eu não, assim, juridicamente eu não consigo, tirando alguma coisa da sucessão, né? Que ainda lembro de como forma a partir, o resto de direito de família é tudo novo. É tudo que a gente adquire nos congressos que a gente vai, das decisões, dos estudos no dia a dia. Mas aí agora, como pessoa, e por isso que eu te falo que é um momento até jurídico mundial, de formação até do caso Isabela Nardoni para o caso do menino Henry, né? Agora até da situação. O que eu só me pergunto nesse caso, e esse pai e essa mãe não foram omissos? Porque uma criança ia de visita para a casa do pai, coxo, assustado, com um comportamento diferente, e ninguém diagnostica isso. Aquela criança tem uma versão, às vezes apresenta um sinal psicológico de não querer voltar para aquele ambiente da casa dela, porque ela não vai querer viver com o agressor dela, né? Com aquele algoz durante o tempo inteiro. E aquele pai e aquela mãe não reparam? E aí que eu falo que entra, né? Então, e aí dá para entender a sua colocação de que só vai ser condenado num caso ali de pensão ou até de uma situação quando existe a ausência de outro. Mas, né, é aquela situação. Como que fica isso, Ana, na tua cabeça ou profissionalmente você pensando? Dentro dessa família recomposta, esse pai, para mim, eu não estou fazendo julgamento de valores, ok, gente? Mas na minha cabeça vem. Esse pai não percebeu, ele não pode ser tão responsabilizado quanto? Essa questão, essa pergunta, eu fiz para o João também, foi a mesma sensação. Eu falei, João, como é que você não percebe o teu filho desesperado quando tem que voltar para a casa da mãe, com hematomas? A própria babá sabia. Como é que você não percebe os sinais, né? É óbvio que daí cada família tem seu arranjo e muitas vezes as crianças ficam muito mais com as mães do que com os pais. Espero que isso mude, fique mais equilibrado com a guarda compartilhada. A gente já vê um movimento nesse sentido, ainda bem. Canadá é se liberar. Uma semana no Canadá é domicílio alternado. Alternado, uma né? semana com outro obrigatório. Aí eu também acho que não dá para colocar essa regra para todos, porque normalmente a gente ainda tem no Brasil uma configuração do homem ainda ganhar muito mais que a mulher, ou trabalhar muito mais que a mulher. Nós estamos numa posição privilegiada, você e eu, que estamos fazendo uma live no nosso trabalho, enfim. Mas a gente sabe que os pais delegam muito mais, porque tem menos tempo. Então, ainda acho que não dá para ser tão igualitário como no Canadá. Mesmo assim, analisando a situação, como é que a gente não percebe alguns sinais? Até por uma questão de comodidade. Eu até percebo, mas esse movimento me custa emocionalmente, me custa uma briga judicial, tem que pagar advogado. Então, não são questões tão simples de resolver. Especificamente com relação aos nossos pedidos posteriores, aí, vamos falar especificamente de alimentos, né? Eu vou pedir alimentos, então, para o meu padrasto, para a minha madrasta. Eu acho, ainda ouso dizer, sem grande profundidade, grande aprofundamento, e eu não gosto disso, porque eu gosto de estudar muito para falar, então é muito difícil me posicionar ainda, mas a partir do momento que a gente reconheceu essa socioafetividade, todas as consequências jurídicas se aplicam. Então, eu acho que passa por etapas. Primeiro é efetivamente reconhecer a socioafetividade, né? Mas foi pai durante 10 anos. Foi pai daquele buscar chamar de filho, teve um desajuste com a esposa traiu com o vizinho, vamos lá, num caso péssimo. E aí agora eu não quero mais nada. E também não quero mais o filho. Bom, mas essa relação já estava consolidada. E aí eu penso que sim, que o impacto emocional dessa criança, você vai me dizer, que horror, vai pagar por isso? Paga por isso.
Porque também manter esse vínculo contra a vontade, o direito de convivência, de visitação, qual vai ser o ganho dessa criança? Eu vou obrigar essa criança a ficar com aquele padrasto que tem um vínculo socioafetivo? Não, mas financeiramente ele tem a obrigação sim. Então, tem alguns casos específicos que eu acho que vão, caso a caso, como no direito de família, mas acho que se reconhecida o vínculo socioafetivo de anos numa história, acho que sim, existe responsabilidade. Agora, eu vivi 2 anos, né? E o universo, meu filho tinha 1 ano, eu tinha 3. Ok, vai lembrar, pegou a primeira infância, mas tem a vida inteira pela frente, só tenho 3 anos, eu tenho mais quantos? 80, 90, né? Então, a gente tem que entender e talvez fazer uma gradação, ter um embasamento jurídico, coisa que o brasileiro não está acostumado a fazer. Até hoje a gente não tem uma baliza para alimentos. Tem cliente teu, meu, que a gente consegue 20 mil reais de pensão e que você nem imagina vai conseguir, outro que tem condições que você consegue 2. Então a gente teria que pensar numa baliza. Você tá falando da tabela de alimentos. Ontem a Laura falou assim, deitada no sofá, junto com o namorado. Ô mãe, o quê? Não é verdade que se um filho é especial e o outro não é, a pensão não vai ser dividida igual, o pai não vai pagar a mesma coisa pelos dois? Eu falei, até a menina já tá sabendo equalizar a pensão. Eu falei, Laura, tá certinho. Não, porque fulana, beltrana e ciclana aconteceu. E eu, Laura, você orientou corretamente. Muito bem. Como estudante de pedagogia, estudante de pedagogia, você está saindo ótima advogada. Eu falei, não. Eu falei, você tá certa. Ela vira pro namorado, eu te falei que não é a mesma coisa. Eu falei, ai, senhora, ainda fica pegando no pé do coitado do menino por causa disso. Mas realmente, a gente não... É que o pessoal... Eu acho que na cabeça das pessoas em geral, é difícil às vezes, né? Quem não milita na área, e isso a gente pega assim no pulo, quando o advogado da parte contrária não milita, né, na área e tal, a gente já pega, imagina para o pessoal. As pessoas querem uma fórmula muito pronta, uma tabela de alimentos, se eu ganho de tanto, sabe, tipo IR, imposto de renda, se eu ganho de tanto a tanto, eu pago tanto, se eu ganho de tanto a tanto, eu pago tanto. Se eu tenho a relação e eu acho que o cara é meu filho, eu vou ter... E não entendem, né, a subjetividade disso. A Alexandra colocou até aqui que ela fez uma ação do filho que foi assumido pelo padrasto sem que ele quisesse, o menino. E que adulto ele pleiteou a retirada. Ou seja, do mesmo jeito que cabe aí neste caso em concreto, cabe aquele pedido, cabe a justificativa de dizer, ele me assumiu, mas eu nunca tive uma relação de filho com aquela pessoa e pedir a retirada da situação. E aí é uma questão como uma negativa de paternidade, quando registra e depois descobre que não é, com todas as consequências de retirada de sobrenome, familiar, dos avós, da certidão, porque isso tudo faz, inclusive, direito hereditário em caso de morte. Tem que entender, né, aí a situação para... Quais são os efeitos disso, né? Quais são os efeitos? Então, eu vou ter direitos... Sim, sucessórios, vou ter direito à sucessão, vou ter direito a alimentos, mas aí eu sempre gosto de falar, quando chego no escritório com essa ideia, que é o seguinte, da mesma forma que você, filho, vai ter direitos, você vai ter deveres lá na frente, né? Porque nós temos essa história de eu posso registrar 2 pais, 2 mães, não sei você, mas eu não tenho mais a minha mãe e tenho meu pai doente. A minha obrigação hoje, ela é muito alta com meu pai. É pagar todas as despesas dele, claro, dividido entre os meus irmãos. Mas a minha obrigação é devolver aquilo que ele me propôs, né? E quando a gente faz esse reconhecimento, lá na frente eu vou ter 2 idosos, 3 idosos, 4 idosos, meu padrasto, e eu também vou ter a obrigação financeira, também vou ter a obrigação moral, também vou ter que me dividir. E também tem as questões, enquanto pequenos, de guarda. Como é que eu vou, uma criança de convivência, né? Então, eu tenho o reconhecimento desse meu padrasto, minha madrasta, e aí eu tenho 12 anos. Então, eu tenho um final de semana para minha mãe, um final de semana para o meu pai, um final de semana para o meu padrasto. E aí sobra um final de semana para fazer o que eu quero. Como é que faz esse arranjo das festas? Vira uma matemática interminável. Então, quando a gente começa a trazer para o mundo das obrigações, né, e regularizar juridicamente essas relações e entender que tem esses efeitos, dificilmente a gente consiga achar uma fórmula pronta.
Então, tem que trazer. E aí as pessoas vêm só nos direitos, né? E a gente vê que é muito mais relacionado na questão do eu quero ser herdeiro, eu quero fazer a obrigação alimentar, do que necessariamente na questão psicológica e prática do dia a dia, né? O que a gente vai fazer, né? Com os meus, com os seus e com os nossos, né? É muito doido, e isso eu coloco, né? Você imagina hoje, desculpa, vou usar seu caso, você se divorcia do João, a Maetê vai para casa, e o que você faz? Manda todo mundo para um lado, sabe? E o pai, e o direito de convivência vira. Aí vira a família recomposta mesmo, porque daí tem que vir começar todo mundo passar Natal e tudo junto, porque não tem condições de ficar mandando as crianças, né, para lá, para cá, e vira essas confusões. O que a gente tem que entender, e isso eu explicava pequenininha para a Laura, e eu acho que é o que a gente tem que trazer muito para os nossos clientes e trazer para as nossas crianças, fazer, né, vou levantar a bandeira agora mais do lado pessoal do que necessariamente como advogado. Quando ela veio me questionar o porquê que eu estava separando do pai dela, e isso foi logo depois que o Ricardo já estava na nossa vida, foi logo no começo, assim, que aquilo não fazia sentido na cabeça dela, e eu falava assim para ela, você não precisa escolher, né, entre seu pai e ele, você pode ter muita gente para te amar. E aí eu falava para ela, né? Eu falava, quanta criança está num orfanato que queria ter um pai, e você pode ter 2 pessoas para amar. Você pode ter 2 pessoas que te amam. Então, é fazer com que aquela criança, nesse relacionamento, entenda que é um amor. E aí eu sempre falava isso para o Ricardo, falava, você é o pai com açúcar dela. É o pai que não tem a obrigação de educar, não é a obrigação. Então, é o João que toca o violão, mas que não tem... É só a parte boa, né? Eu falo, você pode adquirir a parte boa. E a mesma coisa é a relação em relação à madrasta. Eu sempre falei para ela, ela nunca vai ser a sua mãe da maneira que eu sou. E quando você tem a segurança do seu papel como mãe, como pai, aquela outra figura não te apresenta uma ameaça, né? Então, e aí é onde os adultos param de jogar, por exemplo, aquela criança contra o novo relacionamento do pai, contra o novo relacionamento da mãe, porque está seguro dentro das suas decisões. Então, a gente vê que os relacionamentos, se eles vão ser socioafetivos, se eles vão passar simplesmente por ser um pai e uma mãe com açúcar do lado bom e sem as obrigações e tal, que é a parte legal da história, né? Ter os direitos e não ter as obrigações, depende muito do tipo de relacionamento que você viveu antes, depende de como aquilo terminou, da sua resolução e do seu momento de vida. Então, e depende, eu vou falar muito sério, que é isso que eu já fiz uma live, depende também muito do profissional que você pega e que não instiga aquele litígio, e sim uma composição dentro daquela... Entendeu? Então, eu acho que vai muito do que a gente vê, do que você faz, daquele momento, é o que vai também trazer a base até dos seus novos segundo, terceiro, quarto relacionamento. Talvez não vai existir, né, nesse segundo, terceiro ou quarto relacionamento, uma guarda, de fato, com aquela obrigação, mas vai existir o almoço de vez em quando, vai existir passar um fim de semana na casa daquele tio legal, daquele pai drasto, daquela amiga, entendeu? Da pessoa de qual você... daquela pessoa que de alguma maneira foi referência, né? Porque se a gente levar isso, quantos amigos nós temos de uma vida inteira que veem os nossos filhos crescerem e que eles têm, então, como se pai fossem, que viram padrinhos, que viram um padrinho de crisma e que tem aquela figura paterna como referência mesmo, aquele amigo como uma figura paterna. É a mesma situação. O que eu imagino como advogada? Que nós temos que orientar exatamente nesse sentido, né? Menos litígios. Vamos tentar resolver com a afetividade e com a tranquilidade que a situação merece. Para as minhas filhas, assim como para a tua filha, sempre foi e sempre vai ser a orientação de que pai é pai, mãe é mãe, padrasto e madrasta tem uma outra função na vida. Embora tenha um amor imenso e a gente brinca, é família, tá todo mundo junto, tá tudo igual, e que bom que tem afinidade, que bom que tem amor de verdade, porque deu sorte, às vezes não dá, às vezes não se dão muito bem, às vezes não tem muita intimidade,
nós temos muita intimidade e temos a sorte de circular, de transitar nessa família diferente. Mas depende muito da maneira como a gente fala. Então, nosso exemplo como mãe, como pai, né? O quanto que a gente quer que os nossos filhos passem por isso. Porque eu te pergunto, você passou pelo segundo casamento, a tua filha já era nascida. Então, ela passou 10 anos com o teu marido, com o teu companheiro, que ela deve ter uma relação ótima, deve ter uma relação de amor, né? Ela sente falta dele, assim, absurda, absurda. E eles se relacionam, independente, por telefone atrás de mim, mensagem direta. Não tem, o relacionamento deles não passa por mim, não tem que depender da minha pessoa. Foi feito um relacionamento, foi criado um vínculo independente minha, entendeu? E eu acho que é a função nossa de criar em relação... Só que aí é o que eu te falo, tudo depende de como terminam os relacionamentos, né? Exato. A gente, quanto madrasta, eu tenho certeza que você, o dia que não acontecer, se você, por uma casualidade, não estiver mais com o João, tanto a Fefa quanto o João Pedro estarão garantidos no seu coração, independente do que aconteça, porque isso é uma afetividade criada por você e porque existe um amadurecimento do relacionamento para isso, né? Então, mas veja bem, Ana, veja a diferença. Você é uma profissional autônoma como eu, né? Eu pago as minhas contas, eu tenho meu negócio, pago as contas das crianças, é tudo muito tranquilo. E eu fico me colocando na posição daquela mãe que então foi assistida durante 10 anos por esse parceiro que assumiu o papel de pai ou mãe e ficou desassistida. Então, às vezes, há uma certa confusão nos papéis, né? Então, ela vai pleitear alimentos para o filho, mas, na verdade, ela está desassistida e quer trazer essa relação. Então, a gente fala em trazer o instituto, em regularizar justamente, porque é difícil, mas deve haver alguma regra, algum embasamento, mas, por outro lado, olha a diferença, nós somos privilegiadas, grande parte de mulheres não tem a mesma sorte, né? Não se coloca com tanta tranquilidade no mercado, e talvez seja uma possibilidade de pleitear para os seus filhos, porque entende que é justo, porque é subsistência, porque aquele padrasto era o pai daquele filho, né? E talvez nós, na situação, pensássemos a mesma coisa. Ou mesmo que não seja o pai, mas fosse o arrimo de família, né? Que existia uma dependência econômica e talvez aí até, né? Talvez me surgiu agora a ideia de que os alimentos não precisam ser definitivos, mas que eles sejam momentâneos para dar aquela subsistência até que aquela mãe também possa. Que não sejam alimentos diretamente para ela, mas que sejam para o menor, porque às vezes acontece daquele padrasto bancar uma escola, ajudar a bancar também uma atividade extra, que não tenha uma obrigação fixa, permanente, até a criança fazer os 18, 21, faculdade e tal. Não é isso, mas que seja pelo menos uma subsistência, né? Uma complementação ali, porque aquela renda fazia diferença. Mas você é já isso que eu tô te algum dizendo. Caso assim, não? Já tive 2 casos, mas é isso que e eu já vou falar sobre eles, mas é isso que eu tô falando. A gente fala muito hoje, fala muito sobre lugar de fala, né? Repetitivo, mas é lugar de fala. Na minha posição e na tua, com a história de vida que a gente tem, com a independência financeira, é fácil dizer, olha, eu acho que a relação deveria fluir por afetividade, depois cada um segue a sua vida e ninguém tem obrigação. Mas no mundo real, num país tão grande como o nosso, em que o percentual de dependência financeira e de pobreza, nós estamos dentro de 1% da população brasileira. As mulheres, então, vivem em outra situação, é óbvio que essas relações vão surgir, esses pedidos vão surgir, né? Eu tive uma situação no escritório, já faz bastante tempo, foi logo que começou essa questão da socioafetividade, que essa mãe ficou casada durante 3 anos. E ela ficou casada já na gestação. Ela descobriu que estava grávida, foi abandonada pelo pai biológico, e logo começou a se relacionar com esse marido que era apaixonado por ela, sempre foi, e ele assumiu esse filho como se dele fosse. E viveram durante 3 anos, e 3 anos depois, não sei qual foi a situação específica, essa relação não deu mais certo. E ele registrou esse filho, depois, não como se filho fosse, na época ele não registrou, mas depois ele colocou na certidão de nascimento o nome dele, e então acabou a relação e ele quis acabar com
com a relação, quis tirar o nome dele, e ela me procurou, dizendo, eu não vou permitir. Eu não vou permitir, porque ele é o pai, ele assumiu. E aí a gente entra naquele dilema, juridicamente eu até entendo, ele registrou, mas ele não é o pai biológico, e ele não vai ter mais essa socioafetividade. A relação dele era com ela. Obviamente, ele assumiu, e daí entra na segunda hipótese como telespectador, né? Porque se fosse verdadeiro... Saiu do amor e passou a ser obrigação. Então, ele vê aquela passou a ser obrigação. Exatamente. Isso custa uma vida inteira. Se não é um amor genuíno, de verdade, que você tem aquilo e você não abre mão daquele teu filho... você vai achar que é um peso para sua vida. E eu disse para ela, tudo bem, a gente vai brigar. Mas e o quanto isso vai ser benéfico para o teu filho, sabendo que o padrasto, mas que era o pai registral, não quer tê-lo na vida. Qual é o preço disso? E aí que a gente discute essa questão emocional. É o preço da rejeição. Então você vai passar a vida cobrando indenização, né, monetarizando essa relação para se sentir, então, para fazer valer um direito que a gente não sabe se é real ou não. E outra situação foi de um marido com a esposa que tiveram um filho e ele dizia para mim, não é meu filho, eu tenho certeza que não é meu filho. Ele foi, o filho tinha 2 anos. Eu disse, olha, você era casado, é uma situação... Não, esse filho não tem nada a ver comigo, eu não me dou, não gosto, eu tenho uma relação com essa criança que não é de paternidade, eu não sei o que... Quando o filho tinha 16 anos, ele voltou no escritório. Eu falei, eu não acredito que você está aqui ainda remoendo essa história. Ele falou, eu vou entrar com uma ação e vou descobrir que esse filho... E não era filho dele, Ana. Não era filho dele, ele viveu 16 anos com esse filho, ele criou esse filho, ele registrou esse filho e ele enlouqueceu. E aí eu entrei com a ação. E não tinha ainda socioafetividade, não existia isso, e aí eu ganhei lá no final. E você vê que nesse caso específico, não existe, mesmo ele tendo criado 16 anos, não foi criado um laço. Porque ele sempre desconfiou que essa criança não era dele. E essa desconfiança, mesmo que ele não tenha feito o exame lá atrás, né, faz com que ele não crie o laço afetivo. Porque o laço afetivo não depende do seu sangue. Mas aquela desconfiança fez com que essa relação não existisse. Que é a base do teu pedido. Não existe uma relação afetiva, que é o que a Alexandra falou. Criou, pôs o nome, e o nome não faz os laços, né? E aí a gente dá. Exatamente. Última pergunta. Por isso a inversão, né? Última pergunta. Você acreditaria que diante disso que a gente está colocando, vamos pegar até dentro desse teu último exemplo, que vamos supor que para esse pai essa criança nunca foi filha dele mesmo, ok? Ele não criou um relacionamento afetivo ali com aquele que teria sido presente pai, ou seja, não foi pai nem aquele que criou. Mas essa criança, mas esse adolescente já adulto entende que sim, que o cara não via ele como pai, mas ele via o cara não via ele como filho, mas ele via o cara como pai. Você acredita que seria possível uma ação de abandono afetivo por tudo que ele deixou de viver em relação a esse padrasto? Daí são duas coisas, né? Que eu sempre penso. O abandono afetivo, eu acho que sim, se comprovada essa rejeição, se comprovado... Mas aí o abandono afetivo, ele sempre passa por duas coisas bem importantes, que eu acho, por duas bases. Primeiro, o abandono afetivo inclui o abandono material. Esse meu cliente, por exemplo, ele a vida inteira pagou tudo. Ele cuidou, ele só não amou, né? Dever de cuidado, mas amor ele não podia exigir. Então, vamos lá, nessa situação específica, acho que esse menino não ganharia, porque esse pai sabia que não era filho biológico, não o amou, mas não o deixou. Agora, se há o abandono afetivo e há o abandono material, eu acho que a gente pode entrar nessa discussão, né? E acho que vou além. Se tem uma relação posterior, ou esse pai tem outro filho de outro casamento, se recompõe, faz a vida e provê tudo para esse outro filho, viagens, casas, apartamento, enfim, a melhor universidade, e para aquele filho, primeiro não,
Aquele filho deixa então de ter um futuro, daí entraria talvez uma discussão e pode ser uma viagem da minha cabeça, mas eu já pensei sobre isso, a perda de uma chance, né? Ele perde de ser bem-sucedido, de ter a possibilidade de trabalhar, de ganhar dinheiro com isso, de ter um suporte. Então a gente poderia discutir sim a questão da indenização por perda de uma chance. Então, eu acho que tem margem para discussão, mas tem que levar sempre em consideração esse abandono afetivo com o abandono material. Acho que o afeto também passa por isso. Cuidar, pagar também é uma forma de cuidado, sabe? Então, tem as A minhas gente fala, né, limitações. que alimentos, a gente fala, né, alimentos é obrigação, a guarda, a afetividade é opcional. Você não tem como enfiar uma arma na cabeça de ninguém e obrigar a pessoa a te amar, né? Se fosse assim, E como é que você vai se relacionamento. indenizar? Vai ter que indenizar por isso. Olha, vou ter que pagar uma indenização porque eu não amei o meu filho. É muito difícil chegar É que nisso. aí, Não maltratei ele. Ana, eu entendo que é o seguinte, você vai punir a pessoa, aquela parte que é obrigada a indenizar, não sei se também estou falando besteira, a, ela vai ter que sofrer, de alguma maneira, um dano na proporção do que você Pedagógico, sofreu. né? Então, vai ser no seu bolso que vai doer, entendeu? A falta de amor é no seu bolso. Se a pessoa te via como um objeto, como alguma coisa não digna de ser amado, você vai ter que pagar de alguma maneira, né? Aquilo vai chegar em você, a consequência daquela falta de amor vai chegar em você daquele abandono, mesmo que eu bancando Mas olha o mensalmente, risco disso, Ana. é o risco, Olha o né? risco disso. Eu amo pouco, eu amo médio, eu amo muito. E aí eu vou te fazer ó, o meu devaneio, né? E se eu amar muito aquele filho? E se eu não deixar meu filho fazer absolutamente nada? Eu sou uma super protetora. Ela não sai de casa, eu vou com ela em todos os lugares. E se eu amar demais? Eu também não estou gerando um dano para esse filho? Esse limite do que eu deixo de amar ou do tanto que eu amo, do que sai um pouco da nossa esfera jurídica. Eu sou um pouco reticente para conseguir indenização por abandono afetivo, sabe? Até porque a questão da prova é muito difícil. Claro, tem situações específicas. Aquele pai alija descaradamente aquele filho, trata todos os outros bem, né, tenta desviar o patrimônio. Ok, é uma situação específica. Acho que vale pagar com o bolso, mas são situações muito específicas. Né? O A amor em grande si não pode ser realidade, medido. a grande realidade é que a gente trabalha com leis, ok? Mas, acima de tudo, quem faz direito de família trabalha muito com o lado psicológico, muito com o lado emocional das pessoas. E, ao mesmo tempo que o ser humano são fascinantes de se ver, né? Aonde a gente chega, o que a gente cria, as relações que a gente tira, um amor da onde a gente nem imagina, de filhos que a gente não pariu, né, Ana? Numa simples convivência, naquela carinha que a gente vê tão linda ali, e a gente se auto-reconhece nessas crianças. Eu vou falar, vou chorar. Nessas crianças, né? E tal, e eu paro e penso, né? Como a gente é doido, né? Que a gente tem que chegar e parar e pensar e falar assim, meu Deus, eu sou obrigado a processar um pai por abandono afetivo, porque esse cara transformou. Eu tive uma consulta essa semana de uma pessoa falando, eu sofri o abandono da mãe, do pai, meu pai é esquizofrênico, minha mãe tem problemas, meus avós também, ou seja, na vida a nossa relação familiar é simplesmente puramente financeiro. E aí você vê o que cria isso nas pessoas, como que a gente lida e como trazer isso tudo. Por isso que nós, profissionais que lidamos com isso, nós profissionais que estamos ali, somos tão responsáveis por aquilo que a gente pega, por a vida daquelas pessoas, por aqueles processos. Eu acho que ninguém tem, a não ser quem aqui, eu vi muitas pessoas aqui, amigas nossas, colegas que militam realmente na área, ninguém tem a ideia do peso que não é só simplesmente um divórcio, não é simplesmente uma ação de guarda, uns alimentos, que aquilo tudo traz a vida de uma família inteira, vai fazer base o que você transformar daquele processo, daquela vida, nas famílias recompostas, porque isso
te faz, às vezes, amar mais, amar menos, se envolver mais ou menos. Porque quantos casos a gente conhece que viveram um casamento tão traumático, um divórcio tão traumático, e vira e fala assim, eu não vou me envolver nunca mais com ninguém, eu não quero casar, né? Então, quando a gente Tem que ter tem muita ali sensibilidade, né? a Muita sensibilidade, mas sensibilidade. quando a gente tem ali uma família recomposta, a gente tem que entender que existe a vontade de ambas as partes de serem felizes de novo. Então, a gente tem que trazer aquele carinho, aquele cuidado nas relações, nas respostas, em tudo que a gente faz, porque a gente não é oficialmente psicólogo, mas a gente exerce legalmente a profissão todos os minutos da nossa vida, né? Fica aqui, Ana, antes da gente... Eu preciso descobrir como que tira os comentários, que eu quero pedir uma selfie nossa para a gente jogar aqui Ah, que jogar bacana. depois. Tá. E aí eu quero só te perguntar, deixa aqui para mim o recado final do que você quer trazer. Fica aqui um convite meu para a gente sentar, talvez por aí no papel. Vamos tentar fazer um artigo a quatro mãos a respeito Vamos. de famílias reconstituídas. Não, não chego nem, vou falar, nem no seu chinelo havaiano escondido, né? Ah, No tá. Tá conhecimento, bom, Ana. na questão toda para trazer para você qualquer coisa. Mas fico aí a minha curiosidade, a minha admiração, a minha vontade da gente trabalhar Santa Catarina e São Paulo juntos, para você trazer um pouco mais de alguém um pouquinho mais paulista do que o João Aguirre para a tua vida. Tá bom? Ah, obrigada. Eu fico de novo honrada. Eu sei da tua expertise, sei da profissional que você é, do teu gabarito, conhecido em São Paulo. Fico realmente feliz. Vamos fazer essa parceria. Vem para Floripa também de férias, por favor, pôr o teu chinelinho aqui. Eu acho que a mensagem mais importante dessa nossa conversa é realmente a gente levar as relações com um pouco mais de leveza, trazer isso para os nossos clientes, porque eu acho que a gente está precisando de amor, né? A gente está precisando abraçar o mundo com um pouquinho mais de fé, um pouquinho menos de cobrança, de responsabilidade. Ontem mesmo eu estava resolvendo umas questões no meu apartamento aqui, o João organizando, o João comprando uma parte, e eu pensei, meu Deus, é tão difícil a gente dar esse passo, porque a gente está sempre reticente, tá, mas e se der errado, mas e se isso, mas a gente está sempre na prevenção, então vamos abraçar essas relações com mais amorosidade. Eu acho que é o que fica e é muito válido para todos. Queria te agradecer imensamente, dizer que essa minha família recomposta me faz muito feliz, é uma conquista e eu acho que vale a pena. Quando tem amor, tudo vale a pena. Queria agradecer mais uma vez. Conheci o João antes do seu relacionamento com ele. Pelo menos eu digo oficialmente, não sei, né? Ele também é uma pessoa super fofa, super disposta. Ele não vai escapar da minha live. Você falou que eu ando fazendo live, eu vejo direto a chamada dele, né? Do que a gente vem vendo. Ele não vai Ele escapar. está te esperando, ele está esperando. Vou falar com a Ana antes de fazer a live com ele, porque o coitado também, eu acho que faz live e aula todo santo dia, né? Ele já tá enjoado já. E aí, não, hoje eu tava arrumando a agenda, eu falei, poxa, live de novo, João. Ele é só mais uma, toda semana é mais uma. Mas é isso, ele tá te esperando. E parece assim, eu sempre brinco e eu falo que parece que eu só gosto do Clube da Luluzinha, porque a maioria das pessoas que fazem live comigo são mulheres. Não é isso, não levanto bandeira de gênero, apesar da gente defender muito a nossa posição no mundo, a nossa ideia, mas assim, é porque muitas vezes, como você disse, os meninos são mais tímidos ou mais ocupados, às vezes, do que a gente. Então, fica aí o meu convite para o João, depois eu só defino o tema com ele. Mas, tá Ana, bom. eternamente grata a você, a sua família. Fico muito feliz, espero que Maitê, Ana, Joana, Fefe, João Pedro, você e João sejam sempre muito felizes. Que seja a última família recomposta da sua vida. Okay? Sim, por favor, né? Os netos agregados, os cachorros e todo mundo. Obrigada. A gente está sempre no recomeço. Isso que a gente tem que entender. Dói. Eu sempre falo isso. Meus clientes que chegam lá e falam, eu nunca mais vou casar. Eu falei, eu escuto essa história todo santo dia. Eu falo para eles. Daqui a um ano vocês estão aqui falando para mim, doutora, tropecei na mesma pedra.
tô casando, aí eu falo, aí eu quero fazer seu pacto antinupcial, eu quero fazer outras Organizar coisas sua na vida. sua vida, né? Então eu falo para eles, eu não espero sair mais, mas a vida é sempre dói os finais, às vezes dói os recomeços, mas é sempre muito bom, porque viver é isso, é acertar, É movimento, vida é movimento. é movimento. E a gente parar, às vezes, de muito mimimi mesmo, diante de algumas coisas que a gente se agarra dentro da nossa posição. Isso eu escutei da terapeuta, falar, para de advogar o seu caso, né? E vai viver porque a vida passa muito rápido. Passa muito rápido. E dentro dessa doença, a gente nunca sabe quando vai ser o amanhã e se você levanta da cama. Então, vamos embora. Vou pedir um sorrisão para a gente fazer. A Ale já me mandou uma foto, mas vamos fazer mais uma para garantia. E aí, alguém me manda, tá bom? Vamos lá? Tá bom. Pronto? Deixo aqui meu beijo e meu eterno agradecimento. Vai ficar gravado nos canais do YouTube. Vai lá, compartilha, liga a sinetinha, pede para seguir. Face e Insta, tá bom? Beijo, Vamos lá. Ana. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada.